Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vou pegar minha foto aqui. Quem trouxe, né, seu exemplar da Bíblia, abra no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6. Quem não trouxe seu exemplar da Bíblia, nossa equipe de divulgação, que está sempre atento, vai estar colocando na tela para você poder acompanhar junto conosco a leitura da palavra. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vou ler com vocês aqui, vou ler no meu texto para a gente poder ler a mesma tradução. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas que ela o instrui. 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. 8. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. 9. E não nos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Podem se assentar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e ousadia e intrepidez, Pai. É debaixo da tua unção e da tua graça que estou aqui nesta noite, Pai, para discorrer a palavra que tu colocaste no meu coração, Senhor. Que não seja mais eu, Senhor, a falar neste púlpito, a usar este microfone, Senhor. Que tu possa me usar, Senhor, uma vez mais. Que a tua palavra possa entrar no coração do teu povo, que está sedento da tua palavra. Trabalha, Senhor. Quebra cadeias, correntes e algemas espirituais. Que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua glória. É isso que eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Existem uns versículos, né, que pegam a gente de jeito, né? E a gente fica ali matutando. E sendo legalidade. O reino de Deus é um reino de legalidade. E eu vou tentar ser o máximo didático possível para você entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. E para eu poder ser o mais didático possível, eu pedi para a Iracema me ajudar, porque em algumas palavras eu vou botar a tradução literal do Google para você poder entender comigo o que Deus falou no meu coração, para que Ele fale no seu coração e para que você possa produzir fruto excelente, mas não para você, mas fruto excelente para a glória de Deus. Legalidade, a Iracema botou aqui, e a gente vai ver que legalidade quer dizer nada mais, nada menos do que a qualidade ou o estado do que é legal, do que está conforme ou como é governado por uma ou mais leis. Então, nada mais, nada menos, a legalidade são leis pré-estabelecidas ou estabelecidas por alguém, por algo ou por alguma assembleia, alguma
não são comunhão de pessoas. E nós, filhos de Deus, temos leis que devemos, como cristãos, exercer, praticar e obedecer. Regido por princípios e limites. Há muitas leis que regem o universo, o país, leis que regem o país, leis que regem a economia, mas também há algo que podemos chamar de leis espirituais. Conhecer sobre a lei da semeadura é fundamental para quem tem o desejo e o sonho de plantar muito e colher muito. Quem gosta de colher muito? Levanta a mão. O supremo agricultor, que eu não preciso externar para ninguém quem é, todos nós já sabemos, estabeleceu princípios para que sejamos prósperos na nossa vida espiritual, emocional e familiar, e também pessoal. E essa mensagem é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a lei da semeadura, que pressupõe a plantação da semente. É necessário que haja a intenção de plantar. E muitas vezes, no decorrer do dia, nosso dia é muito corrido, a gente tem trabalho, a gente tem faculdade, a gente tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que vir para a igreja, tem que adorar a Deus, tem que ser mulher, tem que ser homem, tem que ser marido, tem que ser esposa, tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser funcionário, tem que ser patrão. E muitas vezes nós esquecemos a intenção de semear. Como assim, pastor André? Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Estou fazendo aquele meu macarrão, estou fazendo aquele meu frango temperadinho, faltou alguma coisa, faltou um caldo quinó. Eu faço um coque no cabelo, ou se eu estivesse em camisa, eu que sou homem, boto uma camisa, pego uma sandália, pego a minha carteira, nem pego meu celular, só pego a minha carteira e minha chave e vou correndo no mercado mais próximo, ou no mercadinho mais próximo, comprar o caldo quinó que está faltando. Ou então vou na padaria de manhã rapidinho, só comprar um pão para a família tomar café. E eu esqueço que é necessário que haja a intenção de semear. Sabe por quê? Eu esqueço da intenção de semear. Porque eu estou com pressa, só vou comprar um caldo quinó, só vou comprar meu pãozinho para eu tomar café. De repente, tem uma pessoa precisando que nós semeemos a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que traz vida abundante. A palavra que traz libertação, que traz cura. Não somente cura física, como foi ministrado aqui, como foi testemunhado aqui, mas cura na alma. Porque muitas vezes a cura que nós precisamos é na alma. Só para lançar um paralelo aqui muito rápido. Eu vi um certo tempo atrás, num Globo Repórter desse da vida, que, como o pastor Harrison falou aqui, o câncer, né, é a doença do século, a doença do momento, e que o câncer ele é produzido através da nossa tristeza, da nossa melancolia, das nossas frustrações, das nossas batalhas, das nossas guerras. O câncer, ele é erradicado dessa questão. Sema, põe para mim 2 Coríntios 9, capítulo 6, porque o apóstolo Paulo, mesmo sem saber que existiria câncer em 2023, ele falou algo para nós, que diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e aquele que semeia em abundância se fará.
A palavra de Deus me diz que eu tenho que pregar a mensagem do Evangelho, eu tenho que falar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Quando eu estou arrumado para ir à igreja, ou quando pego a minha carteira rapidinho para comprar um caldo quinó no mercado. Em Mateus, capítulo 13, versículo 13, ele diz que eis que o semeador saiu a semear. E verdadeiramente, a cada dia, a cada oportunidade, nós possamos sair para semear. É necessário perder a semente para recebê-la de volta muitas vezes mais. A palavra de Deus me diz que para eu ter vida, para você ter vida, nós precisamos abdicar da nossa vida. Porque quando nós abdicamos da nossa vida, Deus nos dá vida. Aquilo que não foi plantado é perdido. João, capítulo 12, versículo 12, diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Cena sistemática. Por que sistemática? Porque a plantação deve ser sistemática. E muitas vezes a gente fala as coisas, né, de forma automática, e eu quero trazer o entendimento do que é sistemática, para a gente poder entender e compreender o que Deus fala conosco todos os dias, porque a palavra de Deus, ela tem que ser sistemática em nossas vidas. A semeadura, ela tem que ser sistemática em nossas vidas. E o significado de sistemática é conjunto de elementos classificados e organizados entre si, segundo um ou mais critérios. Pegou? Organizado em critérios. Muitas vezes nós estamos sendo muito criteriosos com o Evangelho. Muitas vezes nós estamos sendo muito criteriosos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é criteriosa, ela é simples. Ela é para transformação. Ela é para aglutinar pessoas, não para separar pessoas. Ela é para trazer amor, não para trazer exceção. Ela é para trazer vida, não para trazer morte. Ela é para transformar, não para não transformar. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se é esta ou se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando a gente semeia o reino de Deus, quando a gente semeia a palavra de Deus, quando a gente semeia o amor de Deus, esse amor, essa semente, ela tem que ser pregada, ela tem que ser regada, ela tem que ser tratada a todo tempo. Eu não sei se eu acredito que a maioria de vocês ou já fizeram isso quando eram pequenos, ou estão fazendo agora com os filhos. Que vai para a escola, aí eles botam a sementinha, o grãozinho de feijão, né, no algodão, aí a criança toda hora vai lá olhar, pô, será que cresceu? Será que não cresceu? Ah, tem que molhar, não pode esquecer de molhar. O amor de Deus é assim, a palavra de Deus é assim, a transformação em Deus é assim. Mesmo plantando a boa semente, muitas vezes a má semente plantada por outros irá ter a mesma aparência daquela boa semente plantada, mas a colheita irá revelar os resultados. Nossa.
Forte isso, né? Aí a gente traz à memória a parábola do joio e do trigo. E eu quero reforçar o que eu tinha falado na outra ministração. O que faz a diferença do joio para o trigo não é no momento que planta, não é o momento que rega, não é o momento que cresce. O que separa, o que dá a diferença do joio e do trigo é na hora da prensa. Porque quando você espreme o joio, ele vira veneno. Quando você espreme o trigo, ele vira pão. Pastor André, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a afronta que eu estou sofrendo. Pastor André, você não está na minha casa para saber como estão as coisas dentro do meu lar. Pastor André, você não sabe como as coisas têm acontecido na minha vida. Você não conhece o meu passado. Você não conhece a minha história. Você não comeu 1 quilo de sal comigo. Quando te prensa, você é veneno ou você é pão? Falar é mole, pastor André. Quero ver viver. Nós aprendemos aqui neste lugar. Acredito que todo mundo que está aqui ouviu o pastor Harrison falar isso pelo menos uma dezena de vezes. Por baixo, uma dezena de vezes. Que na igreja cristã Resgatando Vidas não tem crente. Se você que não conhece a gente, não veio aqui na Avenida Paranapuã 575 nenhuma vez, você vai entrar aqui, meu irmão, você vai se decepcionar, porque não tem nenhum crente. Aqui existem cristãos. E cristão quer dizer pequeno Cristo. E se você trazer a memória só mais um pouquinho a memória, você vai lembrar que Cristo, ele morreu numa cruz pela minha vida e pela tua vida. Você vai lembrar, e se você forçar mais um pouquinho, antes de morrer, ele carregou uma cruz. E se você forçar mais um pouquinho, você vai lembrar que ele foi chicoteado. E se você forçar mais um pouquinho, você vai ver que ele foi excluído pelos seus. Por quê? Excluído, sim, pedindo para soltar Barrabás e não soltar ele. E mesmo assim, ele ascendeu aos céus por mim e por você. Ele não blasfemou, ele não reclamou. A única coisa que ele pediu foi: Senhor, se for possível, parafraseando o texto, passa de mim esse cálice. Aí não foi possível, ele foi, transcendeu. Aí chegou lá em cima, né? Porque nós somos descer, né? Somos depois de Cristo. Aí ele chegou lá em cima, ele mandou o Consolador para cá, o Espírito Santo. Aí ele está lá em cima vendo, aí ele olha para mim, caraca, olha lá o André, deu mole de novo, ó, vacilou. Caramba, olha lá o Harrison, ó, deu mole, vacilou. Olha lá o Orival. Por quê? Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia a gente blasfema. Mas sabe o que acontece? Lá no céu existe um Deus com um sorriso do tamanho do universo e com um coração cheio de amor, e falou assim: Pai, ele errou, mas perdoa ele. Pai, ela errou, mas perdoa ela. E quando a gente tem a oportunidade de, quando alguém erra com a gente, porque nós somos pequenos cristos, quando alguém errar com a gente, quando alguém falhar com a gente vai fazer: caramba, nós somos pequeno Cristo, nós vamos fazer o que Cristo fez. Ah, pô, brincadeira, cara. Não é possível. A lei da semeadura pressupõe a plantação de uma boa semente. Nós temos o poder de plantar aquilo que queremos. Cada um de nós aqui dentro, lá fora, aonde quer que esteja,
tem várias sementes na mão. A gente tem várias sementes na mão. A gente pode plantar o que a gente quiser, quando a gente quiser e como a gente quiser. Existe uma variedade infinita de sementes. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Existem sementes ruins que eu e você plantamos todos os dias. Desculpa se eu estou sendo duro com essa palavra que eu estou te falando agora, mas eu preciso alertar a sua vida, eu preciso alertar a sua alma para você produzir frutos excelentes para a glória de Deus. Nós produzimos ira, nós produzimos inveja, nós produzimos maledicência, nós produzimos ódio, nós produzimos contenda, nós produzimos ciúmes, nós produzimos inveja. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Conforme tenho visto, Jó, capítulo 4, versículo 8, conforme tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam o mesmo. Provérbios 22, 8, o que semeia injustiça cegará males. Oséias 8, 7, porque o que semeia ventos cegarão tormentos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei que Cristo está aqui nesta noite. E esse Cristo diz que mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Bom, e existem sementes boas também, que é bondade, mansidão, misericórdia, amor, compaixão. Como é bom, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado e alguém tem compaixão com a gente, né? Como é bom quando a gente fala alguma coisa de ruim da pessoa e a pessoa olha dentro dos nossos olhos e fala assim: meu irmão, não liga para isso. Se você falou algo ruim de mim, eu te peço perdão. Porque nós somos pequeno Cristo e eu tenho que te amar do jeito que você é. Meu irmão, você falou mal de mim porque foi aquele momento, aquela circunstância, aquela fração de momento em que você está virado e que você não desviou, mas dá um abraço aqui. Vamos viver em comunhão, vamos viver em harmonia, vamos viver em sinergia de Cristo. Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? E acredito que cada um de nós fez isso aqui. Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quantas vezes eu já passei pela rua, chorando, entrei no ônibus chorando: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu fiz, e as lágrimas rolando nos olhos. E eu pedindo perdão a Deus, pedindo para Deus restauração, pedindo para Deus cura, pedindo para Deus transformação na minha vida. Salmo 92, versículo 14. Os justos, na velhice, darão ainda muitos frutos e serão cheios de seivas e virtude.
semeadura, ela aponta para o óbvio. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Nesta vida, tudo o que fazemos é considerado uma semeadura. Olha para esse crente bonito, esse sorriso pentecostal que está do teu lado, e fala para ele assim: nesta vida, tudo o que fazemos é considerado uma semeadura. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse no que você vem semeando nos últimos anos. Pensou? Agora imagina que você tivesse que se alimentar disso. Você seria envenenado ou você comeria o pão da vida? Qualquer ato que fazemos aqui é uma verdadeira plantação, seja para o bem ou para o mal. Um dia colheremos o que plantamos. A lei da semeadura, ela é infalível. Nunca se colhe apenas o que se plantou. Como assim, pastor André? Planta-se um grão de milho e colhe-se uma espiga com centenas de grãos. Sabe por quê? Quando você planta um grão de milho, você colhe uma espiga com centenas de grãos para você compartilhar, para você dividir, para você alimentar. Já viu como é interessante? Eu passava por isso quando eu trabalhava aqui no Casa Show. Tinha uma menina que trabalhava comigo, a Isabel. E eu sabia quando estava na hora do almoço por causa disso. A gente começava a se bicar. Porque ela era operadora de caixa e eu era vendedor. Aí eu passava, quando de manhã era, Pai Senhor, minha irmã, aquela alegria, aquela satisfação, aquelas brincadeiras. Mas quando começava da 15 para meio-dia, meio-dia 10, meio-dia 5, a gente começava a se bicar. Por quê? Porque a gente estava com fome. A gente começava a ficar mal-humorado. Ela, caraca, toda hora não tem outro caixa para passar. Não, eu falei, não quer trabalhar, fica em casa, bicho. Sabe, era nesse nível. Aí depois que a gente almoçava, aí a gente ficava aqui com a cara do outro. Por quê? Porque a gente estava com fome. Já reparou? Quando você chama alguém para comer e a pessoa está ali se alimentando com a pessoa no rodízio de pizza, que você chama a pessoa para comer um açaí, no início você está aquela conversa formal, daqui a pouco você está quando está na metade do açaí, já está todo mundo rindo, contando piada. Por quê? Porque você alimentou. Você já está com o gosto cheio. Às vezes, está do teu lado, você compartilha o alimento que Deus está te dando. Às vezes quem está do teu lado só precisa ouvir a palavra que Deus está ministrando no teu coração. Às vezes quem está do teu lado só precisa ouvir uma canção. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso que a pessoa precisa ouvir. Você planta uma mudinha de abacate. Sai aquele abacate grandão, você corta ele no meio, joga o leite, faz a vitamina. Ninguém consegue tomar um copo, tomar um jarro de vitamina de abacate, porque fica cheirão. Aí tu faz o quê? Começa a dividir. Por como é que eu sei disso? Porque na casa da minha avó, era eu e mais 7. Então, mais 7? Mais 7. Então minha avó fazia aquela vitamina de abacate, botava naqueles copos americanos, a gente comia, tomava aquela vitamina, comia um pão, estava todo mundo satisfeito. Aí a gente ia brincar. Há um ditado popular que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Portanto, ninguém colhe apenas o que plantou, mas muitas vezes mais.
muitas vezes, ao decorrer do dia, a gente perde essa oportunidade. Necessita-se somente de um momento para ser amado, porém o resultado pode durar para sempre. Por que o povo cristão é conhecido do mundo aí fora? Porque enquanto eles estão no meio da amargura, no meio da tristeza, ou no meio, a gente chega com uma palavra de amor. Aí eu tinha um gerente que falava isso: cara, a gente está vivendo um caos aqui, está todo mundo brigando com o outro, vocês vêm, pô, tem um apaziguador. É maravilhoso você ouvir isso, que você é apaziguador. Aí, outro dia chegou uma menina lá, uma promotora lá, e falou: caraca, André, tu é tão manso. Não, não sou eu que sou manso, é o Espírito que vive em mim. Nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. Os frutos surgem com a plantação da boa semente. Nós fomos chamados para dar frutos. E os frutos surgem com a plantação da boa semente. Hoje, nós podemos decidir o que vamos escolher, ainda nesta vida, e principalmente na vida futura. Decida pela boa semente. Decida pela semente que Cristo nos ensinou. Porque somente quando a gente planta a boa semente, a mesma semente que Cristo plantou nos nossos corações. Porque no logo da igreja, a gente diz que o próprio amor nos amou. Viva esse amor. Celebre esse amor. Multiplique esse amor. E você verá esse amor sendo multiplicado na sua vida. Multiplicado na sua vida através da sua casa, através do seu lar. E eu falo isso, eu falei isso no trabalho, semana retrasada, eu falei isso para as meninas que estavam no caixa, que elas estavam conversando lá sobre um assunto, e eu falei: eu sou fruto de perdão, eu sou fruto do amor. Eu poderia, de tudo que eu vivi na minha vida, eu poderia hoje não estar aqui ministrando a palavra para vocês. E eu falei para ela assim: eu poderia não estar aqui hoje, mas Deus foi tão misericordioso comigo, que eu bebia, eu saía na noite, eu fazia tudo que uma pessoa normal, entre aspas, faz. Mas teve um dia, depois que eu me converti, que eu falei para Deus: Senhor, a única coisa que eu quero que o Senhor me ajude é que eu tenho uma família, que eu tenho um trabalho, que eu tenho uma esposa e que eu tenho uma filha. Porque elas estavam falando lá a questão de família, né? Que elas não acreditavam na família. Aí eu falei para elas assim: Deus me deu uma esposa que eu namorei, noivei e casei. Deus me deu uma casa. Deus me deu uma filha. E Deus hoje me deu um lar. Eu não falei para vocês o mais importante, estou falando para elas. Deus me deu uma esposa, só minha, que nunca tinha sido de ninguém. Aí elas abriram o olho assim. Eu falei: se você crer verdadeiramente que Deus vai transformar a tua história, se você crer verdadeiramente que Deus vai transformar a sua vida, você vai ver o extraordinário de Deus. E eu quero falar isso para vocês desta noite. Se você crer verdadeiramente, você vai gerar frutos excelentes, frutos extraordinários, ao ponto da pessoa falar assim: caramba, eu falei mal dela e ela está rindo para mim, me abraçando, me dando a paz do Senhor. Como pode isso? Eu falei mal dela, eu blasfemei contra ela. Meu Deus, como ele
eu vi ele passando na rua, ele viu que eu atravessei a rua para o outro lado para não falar com ele. Mas ele acenou para mim, abriu um sorriso para mim. Como pode isso? Porque quando você faz isso, você planta não o seu amor. Porque nós somos humanos. Se a pessoa virar a cara para mim, eu vou virar a cara para ela. Se ela atravessar uma rua, eu atravesso duas. Mas quando a gente vive o amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor inefável do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a pessoa vai dar um tapa na nossa cara e a gente vai abraçar ele, vai dar um beijo no rosto dele e vai falar: eu te amo em Jesus, porque você é lindo aos olhos de Deus. A pessoa vai falar, vai passar por mim, não vai me dar a paz do Senhor, mas eu vou abraçar ela quando tiver a oportunidade de falar: meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Porque eu vou viver o amor de Cristo na minha vida. Porque quando Josué fala lá atrás: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isso que ele quer dizer. Eu não sei se você vai adorar outro Deus, eu não sei se você vai querer me abraçar, eu não sei se você vai querer me beijar, eu não sei se você vai querer falar comigo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão. Hoje é noite de ceia, hoje é noite de comunhão. Eu queria que você verdadeiramente nesta noite, dia 1º de outubro de 2023, que você não apenas pegue um cálice que simboliza o sangue de Cristo, não somente pegue o pão que simboliza o corpo de Cristo, mas que você verdadeiramente viva a comunhão da representatividade dessa ordenança.